Bom, não, o meu pai era uma pessoa assim, que acompanhava muito a política, a situação do país na época, né? E ele tinha 13 filhos na época, sendo que eu era o terceiro filho. Então eu me achava já com 17 anos e estudava em campanha no sul de Minas. Porque em consequência disso, eu fui convocado imediatamente, na época, para São João del Rei, onde foram convocados na época 3.000 e tantos convocados. A cidade não comportava essa quantidade de convocados lá para a cidade. A BBC de Londres, na época, fez uma crítica imediatamente, e dizendo que no Brasil, uma cidade por nome de São João do Rei convocou, na época, 3.000 e tantos convocados, mas não tinha aquartelamento para todos. O povo de São Joanense, como eu tenho a minha admiração até hoje por eles, imediatamente soube disso e colocou nas portas das casas da cidade uma plaqueta com os seguintes dizeres: aceita-se convocados. E isso em solidariedade à unidade do Exército na época, que não tinha condição de aquartelar realmente todos convocados. Então, por isso, não só a unidade que foi criada na época, que era Curso Regional de Formação de Graduados, CRFG, Curso Regional de Formação de Graduados, porque no Exército havia carência de sargentos. Então, eles tinham que criar uma unidade especificamente para que essa necessidade fosse preenchida no Exército, e principalmente entre os pracinhos que estavam sendo já direcionados para o Centro de Completamento da FEB, que era o batalhão escola sediado na Vila Militar, no Rio de Janeiro. E então foi criado o curso, de onde a competência foi criar sargentos, maior número de sargentos, porque o Exército tinha carência de sargentos. Então eu fui nessa época convocado e fiz o curso em São João del Rei, sargento. Uma vez isso acontecido, o Exército deliberou que fosse criado 2 tipos de convocados, de sargentos que já surgiram nessa unidade lá de São João del Rei. Então, uma parte grande foi imediatamente, como assim dizer, a título de comando, que ninguém tinha preferência. Então foi mandada para o Rio de Janeiro para incorporar no primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira. E a segunda turma também, sem vontade nenhuma de quem, sem preferência de ninguém, foi deliberado que guarneceriam as costas do país, que havia na época suspeito que o Brasil seria invadido pelas costas. Havia muito temor que isso acontecesse. Então, e no meu caso especificamente, eu fui mandado para Caravelas, da Bahia. De lá, nós patrulhávamos uma outra região perto, Ponta de Areia, Prado, Alcobaça, Ponta de Areia, Prado e Alcobaça e Ilhéus. Mas isso tudo porque havia suspeita de que esses lugares seriam invadidos. Essa foi a primeira trajetória nossa, que
fizemos um curso de sargento na época. Uma vez que isso foi realizado, a parte civil, uma parte seguiu para o norte do país, ali de Caravelas para cima, e a outra parte seguiu realmente acompanhar a Força Expedicionária já no segundo escalão da Força Expedicionária. Tanto é que eu sou ex-combatente e recebo até hoje do Exército em consequência dessa situação. Porque foi determinado ir cobrir-se nas costas do país. E é os outros que fossem para a Itália. Mas acontece que na Itália tem 400 e poucos mortos só. Aqui no Brasil, 3.800 mortos na época. Por sorte eu escapei. Mas amarela, beriberi, paludismo, outras coisas mais, outras febres mais. Morreu mais gente aqui no Brasil, a história não sabe disso. Morreu mais gente aqui do que realmente na Itália, 400 e poucos mortos só. Exatamente por isso, pelo febre amarela, beriberi, paludismo e doenças próprias de lugares que a gente ia patrulhar, e mata, pura mata. Então tinha muito mosquito, muita coisa. Então a mortandade foi mais aqui. Morreu mais gente aqui que na guerra. Eu fiquei aproximadamente de 1945 até 1946, 40, princípio de 47, porque nós que fomos deslocados para as costas, nós tivemos baixa muito mais tarde do que os que estiveram na Itália. Eles chegaram logo, tiveram baixa. Mas nós não, nós estávamos cumprindo coisa de corpo de tropa. Então, aquilo era mais demorado as baixas. Por tanto tempo, eu fiquei mais tempo preso no exército sem poder ter a baixa para coisar. Agora, em consequência, os soldados que se viram nas costas do país, essa história não sabe. Quando já há os desfiles, aí na Praça 7, nesses lugares aí, quando desfilam os que estiveram na Itália, muita honraria, muita coisa. E quando nós, por exemplo, desfilamos, porque nós desfilamos juntos também, mas dá um pouco a importância e acha que aqui no Brasil, quer dizer, eles não sabem da nossa trajetória, que foi muito pior e tivemos muito mais morte. A unidade que eu servi era exatamente a beira-mar. A unidade era toda feita de madeira, de tábua, e era suspensa assim, mais ou menos por 1 metro de altura, e tinha que ter escada para subir. Mas acontece que era um vento que existe lá até hoje, chama-se soprano. Esse vento sopra intermitentemente dia e noite. Isso eu já tive lá depois disso e continua. Eu visitei Caravelas e tive oportunidade de notificar para os moradores disso. E Caravelas era, na época, uma cidade assim, de poucos recursos. Não tinha luz, água, só tinha 2 cacimbas, nós chamávamos de cacimba, porque eles chamavam lá. E essas cacimbas tinham uma largura mais ou menos de 40 centímetros na borda delas, com mais ou menos 1 metro de altura de parede. E ali era dado, porque a cidade não tinha água corrente. Então, tanto faz o povo da cidade como o povo do exército, onde nós estávamos, o exército, que éramos nós, a gente ia de calção e um soldado subia na beira da casa e ia jogando água naqueles que estavam embaixo.
Então nosso banho era isso. Mas tinha uma cacimba que era só para banho, porque a água já era salgada. Agora a cacimba que fornecia água da cidade para beber, ela era separada, essa era vigiada. Só podia tirar água com o pretexto de beber. O fato que a gente podia chamar, mas que foi notável assim, é que morreu muita gente na época, por falta de recursos. Não tinha, a unidade não estava em condição de manter os soldados. Não tinham mãe suficiente, não tinham comida direito e não tinha um refeitório. A gente almoçava, era assim, no terreiro. Mas o terreiro não era por areia. E tem esse vento, que existe até hoje, chamado minuano, ele sopra sem parar. No fim a gente desistia de comida, porque estava comendo mais areia do que comida. Mas não tinha assim, muita novidade, porque geralmente passava. Isso é interessante que eu te falar. Geralmente o soldado ficava, de um certo modo, abandonado, meio acuado por lá, porque não tinha, era isso. Agora o soldado vivia naquela sem uma certa esperança. As nossas instruções eram feitas na mata, e a dali, quer dizer, coisa assim muito rudimentar, que eu, no meu intenso, na minha cabeça, que não ia servir de proveito nenhum, no caso da gente sair de lá e entrar no combate. Eu não estava preparado para aquilo. Estava preparado para fazer as agulhas de lá, mas não estava preparado para enfrentar uma outra situação que não fosse aquela.